O festival está propondo falar sobre né, tema feminino, mulher no cinema. Então vamos falar de verdade. Vamos lá, vamos a fundo, assim. Então, queria que a Fran me repetisse a primeira pergunta que ela fez no debate, né? Eu acho que talvez as meninas se apresentarem também, dizerem o que fizeram no filme, e aí eu repito a primeira pergunta. Claro. Rita Pestana montou, Gisele, assistente de direção, Marina, som adicional, Fernanda, direção de fotografia e câmera, Marcela, som. Gisele e Marcela também fizeram a pesquisa do filme. O filme começou em 2012. É isso. Vou tentar lembrar o que eu falei, como eu falei exatamente, porque também um dos motivos desse debate não é nem tanto as questões de como a Ju respondeu, mas eu lembro que teve todo um burburinho em torno de como, se era possível gostar de um filme e ao mesmo tempo questionar algumas representações dele. E aí a minha pergunta foi assim, que eu lembro que eu gosto muito do filme, ele me tocou muito em vários momentos, sobretudo o último terço do filme eu acho uma das coisas mais bonitas que eu já vi no cinema, assim, eu quero até rever. E aí, mas ao mesmo tempo tem alguns momentos muito específicos que eu ficava me perguntando se talvez eles não fizessem eco, mesmo que involuntariamente, com algumas representações das mulheres negras no mundo e não só no cinema, né? Porque eu acho que o filme, ele opera no mundo, né? Ele está dentro da sociedade brasileira, que é uma sociedade racista, misógina, homofóbica, transfóbica, enfim. E aí, eu fiquei pensando nisso, e aí eu lembro que os planos e cenas que me incomodaram nessa primeira visão como espectadora. O primeiro plano, que é aquele que mostra o quadril de uma mulher negra dançando funk, e depois, porque pra mim, à primeira vista eu não tinha visto nenhum desdobramento desse plano em alguma outra coisa no restante do filme. E aí eu queria entender da Ju por que a escolha desse plano, para abrir o filme antes do título. E essa era a primeira pergunta. A segunda cena que me gerou um incômodo... Vamos deixar eu responder a pergunta, você não vai na segunda? Vamos lá? Vai. Bom, nem todo mundo viu o filme, né? Tem sim. Então, assim, primeiro plano, a câmera acompanha a cintura de uma garota que dança funk, ela dança uma música do Delano. Essa câmera acompanha essa garota dançando essa música. E, bom, o que eu defendi no debate foi, filmei, porque eu acho uma delícia, e reafirmo isso. Porque eu tenho um posicionamento, enquanto mulher gay, de que eu tenho desejo sobre esse corpo. Veja bem, nós moramos durante um mês no bairro Juliana e eu morei durante outros 5 na Vila Mariquinha. E enquanto morei lá, além de fazer um filme, eu tinha fome, sede, sono, desejo, sabe? E eu me interessei por essas mulheres que filmei e que convivi de diversas maneiras, como me interessaria se estivesse em outro lugar do mundo, porque, bora, tô viva, né? E esse questionamento uma mulher pode e deve filmar corpos de mulheres e homens com desejo, certo? Outra coisa que eu não pontuei no debate, que eu sempre falei e que percebi morando nessa periferia, da qual não vem, o filme vem de uma pesquisa de anos, eu comecei em 2012 a procurar essas mulheres, esses bairros, até chegar de fato no filme, nas personagens. Foi muito difícil encontrar as mulheres porque elas nunca estavam no espaço público, sempre privado. O primeiro dispositivo do filme foi, então, procurar essas mulheres em salões de beleza. E por perceber isso, me veio uma coisa de que, ao frequentar os bailes, enfim, de que o corpo feminino, de que as mulheres tinham plena libertação sexual associada ao funk, que era o único momento, as únicas situações que eu via que esse corpo e que esses corpos, que essas mulheres estavam, de fato, exercendo a sua sexualidade, que é muito reprimida nas outras situações. Então, eu filmei por isso. A escolha de abertura, acho que a Rita pode responder também. Eu acho que esse plano funciona como prova, assim, do filme. E a gente está falando de mulheres, está falando do poder que o corpo consegue, do corpo feminino, através do funk e desse mulher. O filme fala disso também. Uma outra você
que esse plano, além de muito bonito, muito forte, ele fala de várias coisas que o filme depois fala. Então acho que essa escolha é um plano muito bonito, muito forte, e que funciona muito bem como prólogo sobre tudo o resto que o filme vai falar. E eu acho quase que ele abre o filme e depois o filme vai além disso, ultrapassa a fala dessas mulheres, ultrapassando essa dança, esse corpo, é mais do que isso. E eu quero devolver uma pergunta pra você. Esse estereótipo tá na tela? Eu não sei se ele tá na tela. Eu acho que assim, mas eu não consigo deixar de defender que quando o filme ele tá no mundo, ele pode reverberar nesse estereótipo. Mas eu também me pergunto se essa questão, se basta esse plano para eu entender como espectador a liberdade que essas mulheres têm no funk em relação à liberdade sexual. Porque para mim, pessoalmente, não passou. Que simplesmente aquele plano passa tudo isso que você me falou. Você me falando, eu entendo a sua escolha, apesar de discordar dela, mas discordar, enfim, acho que se eu não discordasse nem tinha debate. Mas assim, eu não me passa tudo isso. Eu entendo muito mais você falando sobre essa escolha desse plano de acordo com a liberdade sexual do funk, você me falando do que só nesse plano. Mas é a minha visão de espectadora. Não sei se alguém viu o filme e sentiu isso, não sei. Tem uma cena no filme que retoma essa questão de liberdade sexual. É quando elas estão falando sobre masturbação. Que foi uma cena super difícil de gravar. Foi uma cena muito, foi muito negociada, porque elas tinham muita vergonha de falar sobre isso. Acho que o filme, então, nessa outra cena, reforça o que estou dizendo. Inclusive existia uma outra cena em que a Gabi, que é a menina que dança, também tem um papo desse com a André, né? E que ela diz que também nunca se masturbou na vida. A garota volta no filme. Não sei se isso ficou claro, mas ela é a menina que faz a unha. Ela é a primeira unha. Pra mim não ficou claro que ela voltava. Pra mim era aquele plano. Mas ela se constitui pra vocês como personagem? Ou ela personagem assim, no sentido de que tem uma construção da subjetividade dela, ou ela só passa fazendo a unha? Claro, ela é personagem. A cena da unha é uma discussão sobre casamento. Entendi. Ela, a menina que dança, é que tá fazendo a unha. Realmente não peguei. Fica claro, pra que gente, era espectador, mesmo. não parece. Você me falando isso agora, eu ganho muito. Sim. Porque eu penso, caramba, é muito legal essa personagem que por um lado tá dançando funk e por outro tá discutindo casamento. E isso, nossa, cresce muito. Discutir casamento, maternidade? Sim, pra mim cresce muito, mas eu não fiz a ponte. Realmente, não sei se alguém fez, assim, pra mim não eram personagens diferentes. E esse era o meu incômodo, entende? Do tipo, por que tem esse plano? Mas por que esse plano te faz sentido, assim? Porque eu acho que ele funciona quase como uma unidade. Assim, ele não precisa de mais nenhuma cena ou outro plano. Eu acho que ele funciona muito bem sozinho, porque ele é muito forte. Então, é que eu acho que assim, minha visão particular... e outra coisa que eu quero muito deixar claro, nossa, pelo amor de Deus, que eu ia falar isso no começo e esqueci. Não quero de forma alguma representar aqui as mulheres negras e cair numa armadilha de... Qual que é o termo? Não é nivelamento, mas de... Homogeneidade. De homogeneidade de pensamentos, porque eu acho que eu até falei isso no debate, né? Não é porque duas mulheres são negras que ela tem que pensar sobre a mesma maneira. Eu só posso falar sobre o que eu penso das coisas e tal. E outra coisa também, eu tive debates que reverberaram pós-debate, que me forçaram muito a pensar nessa questão como eu vi os filmes, assim. E vou abrir uma aba aqui, mas eu juro que vai fazer sentido. Eu saí no último ano da faculdade, eu comecei a dar aulas, oficinas de audiovisual para adolescentes na periferia de São Paulo. E durante 5 anos esse foi o meu principal trabalho. Tipo, do último ano de faculdade, nos 4 anos seguintes, a maioria das vezes em São Paulo. E depois, durante 1 ano e meio, também em oficinas itinerantes pelo Brasil. E dava algumas aulas para criança, mas a maioria era de realização audiovisual para adolescentes e, consequentemente, eu tinha muitas alunas negras e tinha que lidar com esses estereótipos e tal. E lidar com outras coisas, por exemplo, os adolescentes de periferia que não queriam fazer equipe para fazer o filme e o menino hétero não quer estar na mesma equipe que o menino gay. Então, o meu pensamento sobre o audiovisual, desde o último ano da faculdade, passa de como é vivenciar o audiovisual pelo olhar da periferia. E que é um olhar que ao mesmo tempo não chega nos festivais de cinema de classe média que eu frequento. Então, é quase uma dualidade, assim. Então, fora coisas anteriores, pelo fato de eu ser uma mulher negra, pelo fato de eu escolher trabalhar com audiovisual, pela minha formação familiar mesmo,
Minha mãe é branca, meu pai era negro. De ser ensinada a pensar sobre essas coisas, né? Questionar o que aprendia na escola sobre os negros e tal. Então, teve um momento em que uma amiga minha, que também trabalha com cinema, que é produtora, que é branca, falou o seguinte: nossa, mas toda vez que tem uma mulher negra na tela, você faz essa pergunta, se o realizador pensou nos estereótipos. E eu falei, mas é porque é quem eu sou. Não tem como não olhar um filme e não pensar se o realizador pensou como o filme dele opera em choque, ou em eco, ou em uníssono, às vezes, nos estereótipos que existem, sobretudo sobre as mulheres negras. E aí eu também admito minhas limitações de entender quais são as relações das mulheres lésbicas e todo, sabe? Das mulheres trans, claro, né? Todo mundo sabe. Mas eu lembro muito, foi uma frase que veio de uma amiga muito querida, mas que eu tive que ser fiel a mim mesma e falar, eu nunca vou conseguir fugir disso. Mas então, se tem uma mulher negra dançando funk, ela pode ser filmada? Sim, eu nunca disse que ela não podia ser filmada. Não, estou dizendo isso. Tá. Ela pode ser filmada. Sim. Como que ela poderia ser Eu não sei como... para não ser um estereótipo? Eu não sei se existe uma fórmula, mas a minha pergunta é sempre para os realizadores se eles pensam que o filme deles vai operar nesse mundo. Sim, que as mulheres negras são hipersexualizadas o tempo todo. Entendeu? E não estou falando o tempo todo, eu não estou falando só de Tiradentes, eu estou falando do mundo. Entendeu? Do país que ano passado tinha Globeleza. De um país onde uma amiga minha também, depois do debate, falou, nossa, uma vez uma amiga minha estava me esperando na Augusta, uma amiga negra, a gente ia se encontrar para outro lugar, 2 caras pararam, 2 gringos pararam e perguntaram se a minha amiga era prostituta. E essa minha amiga branca falou, eu ando semi-nua na rua, já fui assediada? Fui, mas nunca me perguntaram se eu era prostituta. Entendeu? Então, eu não estou dizendo nem que o filme de vocês faz isso. Eu acho essa questão super interessante. Eu também penso assim, para fugir desse estereótipo, então, que ele existe, como que filmaria isso? Porque ela tá lá dançando. Sim, mas eu vou falar. Se a gente tem um fórmula, a gente faz uma cartilha. E se a gente vai se pautar em cartilha, isso é horrível. Não, sim, mas eu tô dizendo assim, eu tenho essa pergunta pra Rita, se essa fórmula, se eu tô, né? Se essa fórmula existir, é uma cartilha. Imagina a gente fazer uma cartilha, então, bumbum, lateral, 10 segundos eu acho de cintura, que, por 20 exemplo, segundos no de filme rosto. de vocês, talvez a solução fosse simplesmente eu entender que aquela menina do primeiro plano é a que tá na cena da unha. Porque pra mim e pra Samantha não ficou inteligível isso. E aí você me apresenta uma dualidade de personagem, mas você entende também que se eu não reconheci que era a mesma personagem, você me mostrou até então uma mulher negra quase mutilada, se fosse só aquele primeiro plano. Ela não teria nem se constituído como personagem, como subjetividade. Ela se constitui como subjetividade quando ela tem um diálogo sobre a unha, que ela fala sobre ela no mundo. Entendeu? E a minha impressão sobre esse plano vinha de não saber que era a mesma personagem. Agora que eu sei que é a mesma personagem, eu não tenho mais a mesma leitura. Mas eu acho que aí vocês têm um problema, talvez, de ver mais pessoas... Você sentiu que aquilo estava muito só naquele Só naquilo, deslocado, que era só um plano de que aquelas... não tinha mais nada sobre aquela mulher, né? Que a Andréia e que a Lady estão super constituídas como indivíduos, isso tá claro. E aí eu não entendia, caramba, por que esse filme, que tem todo esse cuidado de constituir essas mulheres como indivíduos, com essa primeira mulher negra, faz quase essa mutilação, no sentido de que eu não vejo nem o corpo dela inteiro. Agora que você me diz que é a mesma personagem, pô, eu acho até do caralho que eu tenha visto ela não hipersexualizada, mas sexualizada no começo e depois uma postura em relação ao casamento. Entendo, Fran, mas eu não vejo essa personagem mutilada, porque, veja bem, a câmera acompanha essa dança. Eu acho que o estereótipo não está na tela, tenho certeza que filmei de uma maneira respeitosa. Se tivesse com essa garota na minha frente aqui, com a Fernanda, com a equipe aqui, filmaria da mesma forma. Eu acredito que você filmou de uma maneira respeitosa. Tem um hábito delas, assim, que é se filmar muito, dançando, assim. E o jeito como elas filmam é super explícito. Não, eu acredito nisso, mas mesmo se fosse só esse... Que assim, não é, né? Ela tá lá como personagem, mas se fosse só o primeiro plano, o plano inicial do filme, eu ficaria achando que essa personagem não foi constituída como subjetividade. E isso pra mim é um problema. E é um problema pra mim, Francine. Obviamente pode não ser um problema pra várias mulheres negras. Não, mas assim, eu digo isso porque quando a gente filmou, existiu muita essa preocupação, assim, de não reproduzir. Isso! E por isso que eu ficava com essa dúvida. Caramba, por que nesse filme que tem a Lady e que tem a Andréia tão inteiras, não tem essa personagem? Agora que eu sei que são as duas, mas eu só sei o que você me falou, porque o filme não me passou isso. Mas você acha que com essa cena da unha, então aí resolve? Eu acho que com essa cena da unha ela passa a existir como indivíduo dentro do filme. Porque até então, pra mim, ela era só um corpo. E não nem estou dizendo pelo fato da Ju desejar esse corpo, não. Ela era só um corpo. Isso seria um problema.
Pra mim, pessoalmente, sim. Não tô, e é o que eu falei antes, eu não consigo deixar de olhar os filmes desse jeito. E não é uma pergunta que eu faço, e aí teve isso também, se era uma pergunta que eu fazia só para realizadores brancos, que eu acho que essa foi a grande distorção de todas. Mas não dá pra negar que quando você é branco, você não vive esses estereótipos, entendeu? Mas eu tenho, obviamente, se fosse um filme dirigido por uma mulher negra que fosse filmado desse jeito, eu ia ter as mesmas questões, assim como eu tenho, sei lá, diversas questões com o filme do Jefferson Day, entendeu? Tipo... Mas eu não consigo deixar de ver os filmes por esse olhar, que é o olhar que constitui quem eu sou. E que não é que o olhar que constitui quem eu sou, de forma alguma, é o olhar certo e militante, mais consciente de uma mulher negra, mas é o único olhar que eu tenho. E aí, eu acho que não a reação de vocês, porque vocês estão super abertos à discussão, até porque vocês estão aqui, mas as reações que eu tive dos frequentadores do festival veio no sentido de que eu senti muito de até que ponto o cinema brasileiro contemporâneo está acostumado a ter uma mulher negra colocando-se no lugar de pensar o cinema por quem ela é. E foi maravilhoso que no debate de vocês, acho que 3 mulheres negras diferentes falaram. E hoje, no debate do outro filme, a Ana Júlia falou, eu falei, e a Marcela, que estava no palco, também falou. Mas eu sei que isso é muito raro dentro dos debates de cinema. Tipo, eu contei quantas mulheres negras tinham na sala. Eram 5 que estavam na plateia. E claro que antes de eu fazer uma pergunta, foi muito difícil fazer a pergunta com a Leide e com a Andréia lá. Eu me debati com essa questão se eu ia fazer a pergunta lá. Mas ao mesmo tempo teve uma escolha de ser fiel a mim mesma, sabe? De ser fiel a uma pessoa que dá aula sobre audiovisual para mulheres negras na Previa. E pensar isso, se eu não fizer essa pergunta, por que eu sou uma das 5 mulheres negras na sala? Sempre. Então, entende? O problema também não é só como ele foi filmado, mas assim, como que ele é continuado. Sim, não é só o plano. Não é só o plano. Sim. É, pra mim, Mas pessoalmente. eu ainda acho, Frank, você não respondeu a minha pergunta, que é a minha grande questão. O estereótipo tá na tela? Eu acho Ele tá filmado de uma maneira estereotipada? Eu acho que se aquele plano não se articulasse em constituir aquela personagem como um indivíduo com subjetividade, pra mim, ele faria eco com o estereótipo que existe na sociedade brasileira. E claro, todo mundo pode discordar, enfim, mas se... Dá pra ver o rosto do primeiro plano? Lateralmente dá. Na verdade, o que eu ia falar, assim, eu vi o filme Parabéns, gostei muito, mas aconteceu tanta coisa que eu tô cansada. Então, o que eu lembro de ter o plano, tipo, na bunda dela, mas eu lembro de ver o rosto dela também. Mas aquilo não é a cintura, gente? É a cintura. Vocês entenderam. O quadril. Mas tudo bem, né? A gente não dá na cartilha 10% bumbum, 20% cintura. Mas aparece o rosto dela também. Isso no cinema é uma coisa rara, na verdade. Porque quando você vai enquadrar mulheres, e principalmente mulheres negras, muitas vezes você pega parte do corpo delas que são objetificadas, assim. E aí isso pra mim tem essa ideia de ser aquele corpo mutilado, sabe? Na hora eu não fiquei, claro que eu não sou atravessada pelas mesmas questões que você, mas na hora foi uma coisa que eu reparei e pensei como positiva, da gente ver o rosto dela, ver ela olhando pra dança, ela curtindo estar naquela dança, e melhor que ela tá sozinha. Ela não tem ninguém olhando para aquele corpo, ela não tá fazendo aquilo para outra pessoa, ela tá fazendo aquilo para ela mesma. Eu não tive essa leitura de que ela estava fazendo pra ela mesma. Então, assim. eu tive na hora, mas não sei. Não sei. Foi a maneira como eu percebi. Eu queria comentar também... Então, ela não tá fazendo pra ela mesma, ela tá fazendo pra nós. Foi uma cena negociada, pra nós, ensaiada, né? A gente filmou essa cena várias vezes, com várias músicas. O filme Mas pra não você- tem esse o filme é muito negociado. Ele, né? Eu li uma crítica, tem lugar de variz. Não, a gente não ligava uma câmera e esperava as coisas acontecerem. É um filme de provocações, enfim. Mas pra você, no sentido do olhar, ela tá dançando pra ela mesma ou pro espectador? Ela tá dançando pros dois, ela dança pra ela mesma, ela dança pra quem vê, ela dança pra quem filma. Entendi. É uma menina dançando numa cena de um filme. Enfim, eu acho que... E não é nem a questão de ter certo ou errado. Assim, a minha insistência na pergunta é sempre até que ponto os realizadores pensam nesses ecos que o filme pode fazer, entendeu? Mas é por isso que eu achei a resposta da Juliana muito boa, na verdade, porque você está colocando ali, através do seu olhar, de uma opressão que te atravessa, mas ela respondeu com a opressão que atravessa ela e, na verdade, obrigada, porque nós, enquanto mulheres lésbicas, assim, a gente é completamente invisibilizada no cinema nacional, assim,
Os filmes em geral, primeiro que não existem, filmes sobre mulheres lésbicas, as realizadoras lésbicas têm muito medo de se colocar como lésbica, então eu achei muito corajoso da sua parte, na verdade, no seu primeiro debate, você explicitar isso, porque é algo que falta às mulheres do cinema, assim, as mulheres lésbicas têm muito pouco consciência, as mulheres do cinema em geral têm muito pouco consciência de classe, é uma coisa que está se fortalecendo agora, mas as mulheres lésbicas principalmente, e eu me sinto muito desamparada, assim. Então, muito obrigada. E eu acho que a tentativa do debate que eu já quisemos fazer publicamente foi também nesse sentido. Sim. Porque claro, eu dei esse papo de que somos todos iguais, porque são opressões diferentes, né? Então, né? Estamos paralelamente correndo para fazer filmes num ambiente super machista, masculino, branco, heteronormativo, de classe média. E surgiu esse choque. Eu acho que esse choque é muito rico. Eu acho que, do tipo, pô, eu sou uma mulher negra e o seu plano me atravessa nisso, mas eu também tenho o meu desejo. Não tô dizendo nem que isso... Eu acho que... eu nem sou dessas que entra num acordo. Eu acho que talvez não entre, mas assim, eu acho que o debate enriquece tanto. E eu lembro que essa conversa surgiu até porque eu falei, pô, Ju, eu queria fazer a nossa conversa, eu queria mostrar ela para os meus alunos, por exemplo. Para as minhas alunas, entendeu? E eu acho que essas perguntas têm que ser feitas e elas têm que ser... pormenorizadas no plano mesmo. Porque, desculpa, gente, a mulher negra é tão subrepresentada no cinema que a gente vai ter que discutir plano a plano. Sim. Porque, assim, é muito sabe? Então, e aí essa vontade que eu tive de tornar esse debate público foi ele precisa ser feito. E ele precisa ser pormenorizado mesmo, assim, sabe? Porque são muitas questões, e não são questões que eu sei responder e que eu acho que ninguém consegue responder, porque a gente está fazendo os filmes agora. E que essas mulheres estão tendo voz agora. Eu acho que, tipo, o Baronesa não poderia ser feito em outro momento do país. Entendeu? Porque tem a ver com essas mulheres estarem podendo viver de determinada maneira, com você tá podendo filmar, com política pública, com um monte de coisa. Esse debate acontecer no momento que o festival finalmente se abre, sabe? São várias coisas. E eu tenho muito receio de que nesse momento específico do Brasil, de golpe, de silenciamento, a gente caia justamente numa armadilha de silenciamento de conflitos, porque vai se tornar cada vez mais urgente filmar, mais difícil filmar, os financiamentos vão ficar cada vez mais rarefeitos, farinha pouca, meu pirão primeiro, e a gente sabe que, cara, quando a disputa fica mais intensa, mulheres lésbicas, mulheres negras são as primeiras a serem invisibilizadas e silenciadas, e eu acho que vai ser uma batalha diária dos profissionais do audiovisual de isso não acontecer. Acho que porque, sei lá, se esse golpe durar 10, 20 anos, entendeu? E eu acho muito importante que essa conversa esteja acontecendo com tantas mulheres, assim, porque às vezes essas tentativas de superar opressões, elas também vão entrar em choque. Tua segunda pergunta, Fran, do debate. Deixa eu lembrar. Me preocupa muito esse medo que a gente tem de filmar o desejo das mulheres, e isso é um problema que vem quando você é uma realizadora lésbica. Porque você tenta não fazer isso do jeito que os homens fazem, só que os homens, eles são um cânone, eles são a tua formação. E você fica tentando fugir disso. Eu parei de filmar mulheres, assim, no filme que eu fiz, eu dei a câmera na mão das atrizes, meio que de uma forma de lavar a mão, porque pra mim era um problema muito grande, assim. Que inclusive causou, tipo, não quero, sabe? Me redimir, sabe? De me ausentar. Por quê? Porque eu tinha essa ideia de que colocar o corpo de uma mulher na frente de uma câmera, tipo, ia ser muito fácil as pessoas questionarem dessa forma, porque o meu desejo ia falar, sabe? E como é que você vai explicar num plano que o seu desejo não é um desejo, tipo, destrutivo, que é um desejo, tipo, bom, sabe? Explicando o desejo? Não, o desejo? Sim. E aí, através da imagem. Através da imagem, sim. E aí, quando a gente traz a narrativa e o aprofundamento do personagem pra redimir isso, você acaba meio que dizendo que só dá pra você representar mulheres de uma forma justa no cinema narrativo. Então, como fica a perspectiva horizontal, né, daquela vertical, daquela diferença que a Maya Deren faz, tipo, entre a narrativa, né, e o cinema poético. Então, eu nunca vou poder filmar um corpo de uma mulher, um corpo de um desejo, sabe, que eu desejo, de forma poética. Eu sempre vou ter que puxar o lugar de fala dela e a subjetividade dela. Eu não sei. Eu acho que não. Tanto que chamei.
Eu acho que não. Sim, eu acho que esse plano ele funciona muito como essa força poética no começo, que assim, não precisa, eu não sinto falta dessa sei lá, dessa esmiuçada narrativa. Ju, rapidão. Acho que vou perguntar a um amigo, que é realizador, tá aqui, Flamingo. Ah, não, gente, eu não vou abrir esse debate pra homem, cara. Tipo, não, a gente quer que mulheres negras falem, não vou deixar o Flamingo falar na frente da Ana Júlia. Não, mas é porque eu só quero somar, eu vou responder isso, eu não tô silenciando a Ana Júlia. Filme? Claro que é sobre tá, filme. entendi. Não, então tá bom. A Ana Júlia tá com a mão levantada. Claro, mas não, mas é porque é como conversei anterior contigo, entendi. conversei também com o Flamingo, e isso vai fazer sentido ao que ela perguntou. A Júlia vai perguntar daqui 2 minutos. Ok. Sei, o Flamingo fez uma coisa, ele falou uma coisa, nossa, eu acho um plano extremamente feminino que o homem não filmaria daquela maneira, entende? Porque quando você diz, a gente né? A gente cresce com essa coisa heteronormativa, mas não sei o que, mas eu não acho que tá estereotipado na tela, e eu não acho que não é um homem filmaria. Eu acho um plano absurdamente feminino, absurdamente delicado. Só colocando uma conversa que tive com o Flamingo, entende? Assim. Mas... Fala, Júlia. Acho que a gente tem que tomar cuidado, assim, com essa questão de nos paralisar frente às nossas questões, assim. É a questão de quais cânones, sabe, o que é cânone? Eu acho que esse é o momento de questionar toda a violência que a gente viu, por exemplo, no filme de outra realizadora, que ela pegou a porno chanchada, sabe? A gente tem que realizar contra aquela violência que está fixada no imaginário brasileiro, assim. E é se colocando em contradição, em possibilidade de errar, assim. Porque, por exemplo, o filme de hoje, ele se colocou no direito de errar, que ele atropelou 1 milhão de mulheres, assim. E eu acho que a gente consegue fazer isso sem tratorar o outro. E eu acho que falta... Desculpa. O de hoje daí. Eu acho que falta uma diferenciação que é importante, do tipo, pra gente não cair no somos todas iguais. A gente não tá perguntando como é que filma o corpo de uma mulher. A gente tá se colocando questionando como se filma o corpo de uma mulher negra. Entendeu? Porque a mulher negra sofre opressões muito específicas, e não dá pra gente perder isso. No filme da Fernanda, né, da pornô chanchada, as esposas eram loiras, as empregadas eram negras, entendeu? Então, esse corpo que às vezes ele serve pra trabalhar, que ele serve pra trepar, mas que ele não serve pra constituir a família, porque quem constitui a família é a mulher branca. E aí, por isso que eu achava que, se eu conseguisse ver, pra mim pessoalmente, se eu conseguisse ver a subjetividade daquela mulher negra, o filme cresceria pra mim, em relação àquele primeiro plano. Mas é só marcar essa diferença. Nunca, tipo, as opressões são diferentes, entendeu? De uma mulher negra, de uma mulher branca, de uma mulher lésbica, de uma mulher trans, de uma mulher cis. E vai dar treta mesmo, vai dar choque, vai dar conflito, assim. Mas, não sei, eu fico pensando que eu acho que é isso, tá muito no começo, né? Sei lá, 10 anos de Mostra Aurora talvez seja a primeira vez que a gente está discutindo como mulheres filmam corpos de mulheres quando os desejam, pra ver como é embrionário esse debate, pelo menos aqui também. E eu acho que fazer um debate paralelo para isso. E é necessário fazer um debate paralelo para isso. Exatamente. E eu fico até... De como mulheres... Eu esqueci pra falar, mas... Não, tem nada. Marcela Miranda te dá 1 minuto pra pensar. De que isso é embrionário, de que isso tem choques... Eu não vou lembrar agora, gente. Se alguém tiver mais alguma pergunta, depois eu... Mas eu acho que é essa questão, assim, cinema é uma arte que precisa de prática, e se você começar a se paralisar porque você tem medo de fazer, você não consegue evoluir sua linguagem. Mas a gente medo não, é terrível, mas eu acho que essa a nossa questão identitária. Mas eu acho que não é muito medo forte. de ser opressora. Porque eu acho que assim, o que eu senti na reação à minha pergunta, que novamente não foi uma reação da Ju, foi uma reação do entorno, é o medo de ser confrontado, de talvez ter feito eco sobre essa opressão. Mas assim, gente, a gente vive numa sociedade racista e misógina, a gente não sai de casa sem dar de cara com a opressão. Desculpa, vocês vão ter que lidar com isso também, sabe? Vocês vão ter que lidar com o risco de talvez serem opressores nos filmes de vocês e serem questionados sobre isso, porque senão
pra que serve o cinema, sabe? É que assim, então, lembrei do que eu ia falar. Eu acho também que, não um erro da minha pergunta, mas uma coisa que me dei conta posteriormente, depois eu fiquei pensando, nossa, tu é muito ingênua mesmo. Porque nos ambientes que eu vivo, por ter sido educadora de audiovisual na periferia, por ser uma mulher negra que busca saber sobre o feminismo negro e tal, nos ambientes que eu circulo fora do cinema, esse debate está acontecendo sobre a representação do corpo da mulher negra, ele está muito mais avançado. E quando eu fiz a minha pergunta, e novamente, a Ju foi aberta a minha pergunta, quem não foi aberta a pergunta foram pessoas em volta. Quando eu fiz a minha pergunta, eu esqueci que eu estou num festival que até esse ano não tinha mulher falando na mesa. Então eu falei, gente, acorda, Francine, Tiradentes está 7 anos atrasado no Brasil. Tá. Entendeu? E aí eu acho que também foi assim, eu falei, caralho, as pessoas reagiram com o que elas sabem, com o que elas ouvem, entendeu? Porque a Ana Júlia sabe disso, aí sabe disso. Quantas vezes a gente falou sobre isso? Isso está muito mais, isso está na nossa vivência. Eu e a Isis somos mulheres que trabalhavam, eu agora estou no Rio, mas a gente trabalhava em São Paulo com um monte de homem branco hétero. A Isis é produtora, eu sou roteirista, a gente escreve com esses caras, produz esses caras. Então a gente está pensando nisso há muito tempo. Eu acho que talvez muito desses ecos que se teve foi no sentido de que as pessoas não estão preparadas ainda para esse debate. Isso é muito novo. As pessoas não estão acostumadas a ver filme de mulher. Então isso é muito novo, assim, mas eu acho que não tem mais como, gente. E incômodos vão sair. Pô, a gente está lidando com incômodos per se, sabe? Desde que eu existo, sabe? Mas só uma coisa, acho também que a gente tem que tomar muito cuidado com a carteirada da opressão do gênero. Mulheres, sapatão, sai na rua e é oprimido também o tempo inteiro, claro. Sabe? Tem o nosso BO também. Claro, sim. E não dá pra ficar medindo, o teu BO é maior que o meu porque a gente vai se matar, né? Aí a gente tá aqui, né? Esquema. Não, mas eu acho que aí cabe o questionamento das mulheres negras, de como as mulheres brancas feministas, no geral, né, hétero e lésbicas e bis, como é que elas lidam com isso também, porque teve enfim, vou me abrir muito aqui, mas eu tive mulheres brancas que me acolheram muito, tipo, que falaram, nossa, você não está sendo ouvida, as pessoas não estão tentando entender de onde é que vem a sua pergunta, mas teve uma coisa muito, muito curiosa que aconteceu com uma amiga minha que é branca, que ela falou ela disse, eu repeti a sua pergunta exatamente como a sua colocação, exatamente como você fez, para amigos brancos meus, e eu senti que eles me ouviram. Foi quase um white woman's planning. Aí eu falei, porra, sério que tá rolando isso? Tipo, ela falou, e aí me machucou muito, porque esses caras são meus amigos, entendeu? E aí quando eu tava falando, porque eu sei também, gente, que quando é uma mulher negra que vai, as pessoas... uma outra amiga minha falou uma coisa perfeita sobre isso. Ela falou, acho que quando você fala, você como diretora branca, dá uma pane. E aí ninguém ouve mais nada. E talvez se eu vou continuar fazendo a pergunta dessa maneira ou não, eu não sei. Mas assim, eu entendo a pane, eu entendo super. Porque às vezes a pessoa não tinha lidado com essa questão até o momento. Não acho que é o caso da Ju. Mas às vezes a pessoa não... Já tive outros debates que eu fiz essa questão e que eu vi na cara do diretor que ele nunca tinha ouvido a expressão hipersexualização da mulher negra. A pessoa tá vivendo, sei lá, eu sei onde é que ele tá vivendo, num ambiente de homem de classe média alta. Mas tipo, o cara nunca tinha ouvido, eu entendo a pane, mas assim, é uma questão que ela existe, entende? E as pessoas vão ter que acostumar a ouvir essa questão cada vez mais, porque tomara que mais pessoas negras frequentem os festivais e levantem essas questões. Rapidinho, então, eu não assisti o filme, mas assisti o debate pelo TV e ouvi a tua pergunta, inclusive, mas não dava para ver quem estava perguntando, por exemplo. E fiquei até um pouco solidário a ti, porque a coisa se desenrolou de uma forma meio confusa mesmo. Está sendo massa esse debate. Aí eu queria só fazer 2 perguntas. A primeira é que eu me lembro que tu perguntou sobre 2 planos, e o segundo era a história de uma cena que parece que tem um abuso ou uma descoberta sexual entre 2 crianças. Eu queria só trazer de novo essa discussão. E a segunda é se existe algum festival ou alguma mostra, não sei, em que essas discussões são melhor recebidas no Brasil. Tá, o que você sente? Mas eu queria falar uma coisa que tem a ver com isso antes de falar. Tá. Eu encerro esse assunto. Ok. Foi a pergunta. E a Samantha tá aqui, ela manja muito dos festivais de mulheres e mostras de mulheres, eu acho que ela pode até ajudar a responder. Mas... só pra antes de passar da questão das crianças, porque eu acho que a questão das crianças é uma questão diferente, é outro estereótipo da mulher negra que não é essa da hipersexualização. Mas o que tu falou de ser medo de ser opressora, também teve uma coisa que aconteceu a posteriori, assim, que foi tipo...
quando amigas me perguntaram por que você sempre faz essa pergunta, teve um momento que uma amiga perguntou, porque eu tenho receio que no debate de sexta-feira do Léo ele seja confrontado dessa mesma maneira. E eu falei, oi? Eu tô aqui me abrindo sobre uma opressão que eu sofro, sobre uma coisa que me machucou, e tu tá preocupada se teu amigo branco vai ser confrontado na sexta-feira. Mas eu acho que muitas vezes os realizadores brancos, homens e mulheres, inclusive as mulheres feministas, caem nisso. Porque quando a gente fala pessoa branca, cara, às vezes vocês surtam. E aí vocês começam a tudo a se proteger, porque a gente está falando de uma manutenção de privilégio também. A maioria dos realizadores brancos, dos realizadores do Brasil são brancos. A gente tem entre os maiores filmes produzidos 2% de mulheres negras. Eu já fiz eu faço seleção de projetos. Eu fiz seleção de projetos de longa-metragem brasileiro, que de quase 200 projetos, 2 eram de mulheres negras. Entendeu? Então a gente tá falando de manutenção de privilégio e também me machucou isso. De repente ver amigas minhas que são brancas, que se declaram feministas, mais preocupadas como é que um amiguinho vai se lascar na sexta ou não, do que de ouvir a minha opressão. Entendeu? Então eu acho que cabe. E aí eu queria deixar isso claro, que isso não é uma reflexão só para as mulheres brancas que são lésbicas, que desejam os corpos das mulheres negras. É de como o debate é recebido. Entendeu? Porque o cinema brasileiro é protecionista. A primeira vez que ele é confrontado pelas pessoas que muitas vezes não conseguem nem fazer filmes, indígenas, por exemplo, ou que fazem filmes, mas que não chegam nos festivais, a galera começa a se proteger. E aí é homem, mulher, é classe média, às vezes entra a periferia junto. E eu acho que todo mundo precisa fazer essa reflexão, sabe? Pra não ficar uma coisa só das mulheres brancas lésbicas como seus problemas, porque não é, entendeu? Tipo, não é, tipo... Enfim, várias coisas. E aí a questão das crianças, você quer falar sobre a questão das crianças? Tu quer perguntar? Era sobre o estereótipo, que eu tinha receio do... E é sempre isso, o receio de como o filme pode ser recebido e posteriormente impactar a vida dessas mulheres pós-filme. Especialmente no caso da representação das crianças. As atrizes, você diz? As atrizes, que são aquelas crianças, são filhos delas. O filme não vai ser visto só aqui em Tiradentes. O filme existe. Não sei se o filme algum dia vai pra internet, vai se tornar mais público. Como é que essas mulheres foram registradas por esse filme, mas elas estão dentro da sociedade brasileira, que tem vários estereótipos acerca das mulheres negras. E um deles é assim, mulher negra tem muito filho e não cuida direito deles. E aí a minha preocupação era do tipo, será que esse filme talvez pode dar ruim mesmo para essas mulheres, entendeu? Tipo, pode prejudicá-las de alguma forma por causa dessa cena, porque a gente consegue entender. Claro, não é um abuso, pra mim não é um abuso aquilo, acho que não é uma brincadeira, sei lá, não sei se é o termo certo, uma brincadeira sexual entre duas crianças, que faz parte da descoberta da sexualidade. Mas tem uma frase que fala, você já tem o cabelo comprido mesmo, e tipo, aí você identifica essa criança porque essa criança apareceu antes. E aí essa era a minha questão. E é sempre uma questão no sentido de tipo, se o realizador pensou nessas questões para escolher que esse filme permanecesse, que essa cena permanecesse no filme. Não sei se eu tô sendo clara. Não é nunca no sentido de tipo, eu acho que você tem que tirar, eu acho que você não tem que tirar, mas no sentido, rolou essa reflexão de como essa cena ia operar pós-filme na vida dessas mães, assim. Eu acho curioso que as perguntas várias vezes em debate, tipo, se eu pensei nessa em outras cenas. Agora eu completo 6 anos que eu estou fazendo esse filme, para a Gisele e para a Marcela também, para a Fernanda, Rita e Marina um pouco menos. Como que uma pessoa faz um filme durante 6 anos e não pensa nas questões? Eu acho um pouco curioso. Esse filme, ele ultrapassou as nossas vidas, é a minha, de uma maneira surreal, assim, né? Eu não vivo um processo desse de novo, acho que nunca. Não sei se a maioria não viu o filme, mas existia um desejo. O filme não tinha um roteiro muito fechado, mas meu primeiro papo com a Rita, quando a convidei para montar, é que o filme tinha que deixar claro um ciclo de violência, que a violência fosse cíclica. Então, o filme, elas estão recebendo esse mundo violento, são as cenas que as pessoas recebem essa violência, né, de várias formas. E eu queria que elas devolvessem violência, porque é um ciclo, e o ciclo tem que... Porque se elas nunca devolvessem violência, a coisa então pararia em algum lugar. Bom, periferia não funciona dessa maneira, sabe? Quando eu comecei a entrar nessa periferia, eu tinha uma relação um pouco estranha como ir à praia, sabe? A primeira vez que eu fui à praia, você tá ali, você tá entrando,
aí vem uma onda e te derruba, aí vem uma outra e fica de boa. Tudo é muito cínico e violento ao mesmo tempo. Não existe uma toada, sabe? É vendaval, é maré. Entende? Um pouco disso. Essa cena é pra, tipo, desmistificar essa Andréa heroína. Ela é gente e ela devolve isso a partir de uma descoberta de sexualidade entre duas crianças, da qual ela é tia, não é? Ela devolve a coisa de te colocar. Você é, né, de identificar o menino. Foi uma preocupação exatamente por isso, para você não, inclusive, deixar claro que ela está realmente dizendo a ele, é um conselho a ele. Ela está dizendo isso elas estão dizendo isso da forma como dizem, que vivem dessa maneira, sabe? Não sei, alguém mais... É porque eu acho que a questão não é essa, entende? Eu acho que a gente não tá falando da personagem Andréia. A gente tá falando do menino que não escolheu estar um filme, porque ele é uma criança, ele não tem noção, ele não tá se pondo ali como personagem, e ele tá sendo extremamente exposto. Tipo, eu cresci numa favela e a homofobia é muito forte. Você não pensa, o que me incomodou na cena é porque fica muito claro quem é o menino, sabe? Então, tipo assim, sei lá, você não para pra pensar que talvez, se alguém da favela assista o filme, aquilo que ela fala que o pai pode matar, que pode acontecer, assim. Tipo, Não, pensei exatamente, coloquei, como disse agora, sim, pensamos, e é exatamente isso, o pai pode matar por vários motivos, entende? É uma reação muito violenta. Eu acho que teve uma fala da Lei no debate que foi ignorada, que ela disse assim, eu dou afeto que eu posso. Não sei se vocês perceberam isso. Isso pra mim é muito forte, é muito significativo. Sabe, essas mulheres não cuidam dos filhos. Como assim não cuidam? Sabe, o afeto tá ali. Não, o tempo inteiro. Eu sei que elas cuidam, que a gente... Mas ao mesmo tempo desse afeto, essa maternidade ela é infernal para essa garota. Porque não é fácil essa missão de cuidar desses garotos. Mas eu me pergunto... É claro. Eu acho que é uma questão de responsabilidade, entende? Não é uma questão de... Não é questão do filme, do personagem. Eu entendo, ela tem as cenas dela esperando, eu entendo essa coisa da heroína. Eu falo que você dá responsabilidade de ir lá filmar uma criança e expor ela a uma violência real, entende? Que não vai estar no filme, numa tela. Porque não vai ser uma representação. Entendi. Bom. Tipo, foi a única coisa que me incomodou no filme inteiro, sabe? E nem é a cena em si. Eu acho que a cena é super respeitosa. A criança não aparece, né? Eu acho ok. O foda é que você apresenta o personagem antes de você fazer a conexão. Eu acho que é tipo a sua responsabilidade, A sua responsabilidade não a dela. É isso. Bom, essa cena foi muito discutida na montagem, o tempo inteiro, foi a cena mais discutida, né? É o que eu terminei o debate, eu acho que vou fazer lá dentro. O que o cinema faz diante daquilo? O cinema filma. E eu tenho certeza que eu filmei da melhor e única maneira possível de se filmar aquela cena. Entende? Eu acho que assim, a gente nunca foi a intenção desse debate a gente chegar em acordos, porque eu acho que são acordos que não são possíveis mesmo. Né? Mas eu entendo totalmente a sua postura de cinema, de o que o cinema faz diante da realidade, ele filma. Mas a pergunta que eu não me deixo de fazer, especificamente diante dessa cena dessas crianças, é: será que o cinema não encara a vida dessas pessoas já é difícil, então o filme pode ser difícil com elas também? Porque a vida delas já é violenta, então o filme filma essa violência, porque isso está dado. E aí eu fico me perguntando até, porque, não sei, eu fico me perguntando se a gente vai fundo lá nessa colocação, o cinema corre o risco de voltar para a década de 60, né? Que ele está só para denunciar a pobreza e a violência. Sim, mas eu não considero esse filme um filme de denúncia. Não é, mas essa frase de que se o cinema vê a violência, ele filma... Não, eu não disse o cinema vê a violência, eu tô falando de, sabe, daquela cena específica. Entende? Sim, eu entendo, mas e é isso, eu acho que a gente não vai entrar no acordo mesmo sobre essa questão. Mas eu também acho que cabe essa pergunta, e de novo, para os grupos que não sofrem essas opressões, do tipo, a vida já é difícil para essas pessoas, então a gente filma isso. E eu fico muito me perguntando, porque assim, brincadeiras sexuais entre crianças acontecem em várias casas, de vários lugares do mundo.
Eu fico muito me perguntando se não por você, mas vamos dizer o cinema brasileiro, porque você não fez um filme sobre essas pessoas. Mas eu duvido muito ver aquela cena filmada daquele jeito numa família branca de classe média. Sabe? Eu não consigo imaginar isso acontecendo. Ai, não sei, eu não fiz esse filme. Claro, exato, você não fez esse filme, mas assim, não sei. Você não acha que é um debate, tipo, maior, que talvez esse filme não Claro, consiga dar claro, conta mesmo? claro, Porque aí a gente vai entrar na questão da responsabilidade. Todos os filmes com crianças, a criança, a princípio, não tem poder de consentimento para nada. Sim. Então, na verdade, todos os filmes com criança, Sim, o próprio sem dúvida. filme do Thiago, com a filha dele, enfim, é uma série, tipo, a gente não tá falando, enfim, de filmes específicos de situações de abuso, mas a criança, a priori, não pode dar consentimento pra nada, assim. Claro. De repente, a filha dele também cresce e fala assim, puta, pai, que merda, que vergonha, sabe? Jamais faria isso. Entendeu? Acho que é uma discussão maior que talvez esse filme, esse plano não dê conta disso. E é uma discussão interessante também que a gente não tava, né? Não, eu acho que a gente sabia, pelo menos eu sabia, acho que a Ju também, que essa discussão ia levar para outras coisas, assim. Porque acho que o Baronesa tem essa força também, de como nunca tentou se retratar essas mulheres, tipo, com essa força, surgem esses choques também. Tipo, não quero chamar nem de erros de acertos, mas esses choques. E eu acho que esse é um dos choques. A gente tem no mesmo festival, como é filmado uma criança de classe média branca, hiperprotegida, né? E como é exposta uma criança, tipo, negra, de pobre, entendeu? Então, acho que é isso. Acho que é claro que é além do Baronesa. Eu entendo, é isso, eu não sei explicar, cara. Eu entendo a escolha da Ju como realizadora totalmente para esse filme, mas continua me preocupando. Entendeu? Eu acho interessante salientar essa que você colocou, que são dois mundos completamente distintos. A gente está falando de violência. Violência que esse menino pode sofrer a partir dessa cena. Então, assim, essa comparação com a menina, são dois mundos muito opostos. Então, porque se esse menino não aparece, você nunca saberia quem é esse menino que teve essa relação com o irmão. Mas a partir do momento que ele aparece, você dá nome, você dá rosto. E quando você dá rosto, a violência não fica exposta. Eu acho esse caminho que eu acho complicado. Porque a partir que ele tem um rosto, que ele é identificado antes, a violência fica exposta. Se esse filme passa no bairro delas, esse menino fica exposto. Ele vai ser o ladinho do filme que tem coisa de estuprar o irmão. Então, eu acho que são dois postos extremamente... Então, assim, porque é ali que a violência está ali. Porque se esse filme passa na periferia que ele vive, ele vai ser eternamente exposto. E a gente sabe como é a vida de um gay exposto, ainda mais nessa situação de pseudo-estuprador, que não é. É a vivência da criança ali descobrir a sua sexualidade. Então, mas você entende que aquilo é a reação da Andréia? Não, mas eu não estou falando da Andréia. Eu estou falando da exposição a ele, não é da Andréia. A Andréia é normal, eu entendo isso. Eu estou falando porque quem vê aquele filme no bairro dele, ele vai ser exposto, ninguém vai achar que a gente está complacente porque a gente sabe. Eles não vão ter essa reação. Vai ser o viadinho que tentou estuprar o irmão. Esse viadinho que tentou estuprar o irmão precisa morrer ou precisa apanhar. Eu acho que o complexo dessa cena é isso. Se você pá, eu não estou pensando na Andréia, a Andréia eu entendo. Agora é a gente entender o filme sendo passado naquele bairro. Com os coleguinhas dele, aqueles meninos adolescentes, a gente sabe como é que é. Eu já fui estuprado com 6 anos de idade. Então eu acho que é como que esse menino será exposto, como que ele é colocado ali. Eu acho que é essa a questão. O menino real, não o personagem. O André a gente entende. entende. Sim. É uma mistura, fica claro. Bom, é isso, a questão que eu acho que a reação é pra mostrar uma Andréia mais reaça, entende? Ela não tá falando você é viada, ela tá perguntando quer virar viado? Do tipo, não é possível uma descoberta de sexualidade, entende? A Andréia sendo violenta, eu vejo isso sendo uma preparação pro que vem depois. Que é de fato, você vê essa Andréia traumatizada por algo que aconteceu a ela na infância. De novo essa ideia do ciclo. Não. Não, é assumir essa extra-filme, a recepção dessa cena lá no Ou mesmo quando esse filme, se ele for para o YouTube, assim, particularmente eu acho que se vocês mantiverem essa cena, esse filme não deveria nunca se tornar público.
público no sentido de não estar numa sessão de cinema cair no YouTube. Porque a partir do momento que ele, entendeu? Para riparem esse pedaço, exporem esse moleque com vídeo de celular, o que for, perde totalmente controle. Eu acho que essa responsabilidade até de onde você exibe, como que você protege, sabe? É isso, porque... Então, o primeiro acordo com a Lady, com o André, é que esse filme nunca passaria lá. Entendi. Antes de qualquer cena gravada, os maridos, tanto o marido da Andréia, a Andréia é solteira, mas até o marido, a gente gravava o filme quando ele não estava lá, ele é caminhoneiro, e o filme só foi possível por isso, com ela e com a Lady, porque o marido está preso. A gente tentou várias personagens, que inclusive tem uma ou duas cenas que não voltaram ao filme porque os maridos não permitiam. Esse foi o maior acordo antes do primeiro rec desse filme, com todas as mulheres. Todas. O primeiro questionamento é: esse filme não pode passar aqui porque os nossos maridos não permitem que a gente faça isso. Posso fazer uma pergunta? Até aquela garota que está na cena das cadeieiras, que elas falam sobre relação de cadeia, a Val, uma garota que está ali. Eu adoraria ter filmado mais a Val e ele foi interrompido pelo marido. E aquele flerte que acontece entre Lady e Negão, assim, ele é publicizado, é muito pior. A maior preocupação delas é aquela cena, por exemplo. Entende? Então, assim, isso foi a primeira negociação. Foi uma demanda da André, então não passar o filme lá. Oi? Foi uma demanda delas. Delas. Foi uma condição. Foi a primeira condição, assim, antes de vamos fazer o filme, vamos, como? Assim, tá? A gente nunca filmou com a presença dos maridos. Isso era impossível. Mas a pergunta dela nesse sentido é até ingênua, né? Porque numa hora que isso cai na internet, e uma hora vai cair por algum motivo... Nossa, eu espero que não. A gente não sabe, Francine. Um link desse que circula e alguém pegou e jogou no YouTube e acabou. Caiu no mundo. Hoje em dia é muito difícil controlar isso, na verdade, né? E aí o filme vai ser exibido no YouTube. Qualquer pessoa vai ter acesso. Vamos lidar com isso. Eu não vejo filmes que pessoas têm poder deles caem no YouTube, assim. Não tô falando agora, nem amanhã, mas um dia pode ser que aconteça. Vai atrás, o filme é meu. E aí eu tenho poder dele, aí eu posso inclusive meter um processinho, quem soltou o filme, sabe? Pera aí, né? Mas eu acho tem o poder de segurança do filme, porque o link tá aí, já pode, né? Algumas pessoas já viram o link, eu já mandei pra alguns festivais, já mandei pra não sei o quê. Então, acho que tem que... eu acho que é isso, acho que é uma questão do Baronesa que a gente não vai concordar, e a gente sabia que a gente não ia concordar algumas coisas nesse debate, mas eu acho que é uma questão que o cinema precisa pensar, de responsabilidade, porque o mundo existe para além do filme. É isso que eu lembro que eu tinha colocado na minha pergunta. Existe pré-filme, existe pós-filme, essas personagens continuam existindo, e muitas vezes elas só foram registradas daquela maneira. Entendeu? E aí eu acho que é pra todos os filmes, e é por isso que eu falei naquele momento, eu não quero... mas é registrado daquela maneira, porque o filme escolhe como registro, claro, não tem como, claro. né? Enfim, mas o mundo continua rodando. Sim. E eu acho que essa é a pergunta que todo mundo que às vezes se encontra no risco de opressão tem que fazer. E aí não é caso só as mulheres lésbicas vivas no desejo. É todo mundo, entendeu? Tipo, porque a gente... É isso. Crianças são estupradas. Porque é o viadinho, então pode estuprar. Quem estupra? Só para comentar a história da condição, que eu achei interessante, porque se fosse uma condição, por exemplo, da direção, né, do filme, seria uma alienação do trabalho, né? O trabalho não volta onde ele foi feito. Mas como é uma condição das próprias atrizes e personagens, então fica como elas também têm consciência que estão negociando aquele espaço, né? Sim. Existe isso é muito interessante. Sim, sem dúvida. E na verdade outra coisa que foi mencionada pela Lidiane no debate, que eu achei legal, é que parece, de acordo com ela, que você teve a preocupação de sempre perguntar o que podia entrar e o que não podia entrar. E apesar de parecer uma coisa óbvia, muitos realizadores não fazem isso. Sim, elas tinham acesso a todos os brutos, elas assistiram todos os contos. É uma discussão sobre a ética do cinema, assim, uma maneira de fazer que é muito importante, né? Você levar em conta se a pessoa, tipo, que ela dá autorização de imagem, então beleza, eu posso fazer o que eu quiser, mas não, tipo, tá legal essa cena e tudo mais, isso é muito importante. Inclusive pra Andréia, eu não dei um link, eu levei um pendrive. Ela podia assistir e fazer o que ela quisesse com esse pendrive. Entende? Uma coisa que ela podia passar pra quem... Tipo, elas viram tudo, eu tava morando lá, elas viam cenas todas gravadas. Elas gostavam de ver, inclusive, depois de gravar, né? No vídeo assiste, elas viram na hora, era uma coisa... Isso foi muito negociado o tempo inteiro, elas têm plena condição do material gerado. E de todos os cortes. Isso é muito importante.
Uma pergunta técnica em relação ao festival. Filme às vezes é transgressão, às vezes é denúncia, às vezes é uma crônica. Você disse que não foi a intenção fazer uma denúncia, mas no momento em que se usa a imagem com um poder, com uma potência, como a Francine falou, que não se usa normalmente, ela acaba virando uma denúncia por si só, pelo que não está na tela. O homem não está na tela representado como ele geralmente o é, a mulher tem uma potência. Então há complexidades dentro dessas cenas que eu acho que, por exemplo, mereciam uma maior representatividade numa frase que foi dita na mesa de hoje, do Sub-Bahia. Foi perguntada à mesa, mas não deveria ter uma pessoa especializada no assunto tratado? A mesa respondeu, não, deveria ter uma pessoa especializada em cinema. E a contra-resposta é a melhor, mas há pessoas especializadas em cinema e especializadas no assunto tratado. Vocês sentiram bem representadas na mesa em termos da potencialidade que poderia compreender essas complexidades? Até porque, por uma coincidência extrema, nós temos aqui, em loco, as duas diretoras representantes de cinema, que foram as diretoras mulheres na mostra competitiva. Então, assim, ambas mesas complexas, ambos assuntos complexos, e que talvez a mesa não tenha tido a representatividade do especialista que problematizaria de maneira mais justa a presença toda essa da Patrícia Mourão na complexidade. mesa. Como é que você... Ok, não, tudo bem. Achei massa as colocações da Patrícia. Acho que ela se colocou muito bem de como é difícil falar de um filme que ela viu um dia, sobretudo de uma diretora que está fazendo o primeiro filme, não é? Eu acho que o debate apenas não aconteceu, não pela Patrícia, mas pelos desdobramentos do debate, que ficou um tanto de carteirada de Facebook, que a gente não foi para lugar nenhum, virou quase um esquema de torcida de futebol, que é o que a gente está vivendo. Isso vem de uma questão muito maior do que Tiradentes, né? Isso está no mundo, porra, isso é Temer, isso é Trump, isso é a merda toda que está acontecendo. A esquerda já está se matando, né? Então... Mas sim, o mundo está assim, é uma merda, mas assim, eu fico muito feliz que esse debate está acontecendo hoje, porque assim... Só rapidinho, você quis dizer que seria melhor se fosse uma mulher negra? Eu digo que tivesse a especialidade dentro do recorte que você está falando. O cinema, por exemplo, que elas fizeram, apesar de eu achar que é um novo braço, é um novo subgênero de um gênero que foi cunhado, vamos dizer, academicamente, de maneira livre, seria encaixado dentro do gênero favela movie. E eu acho que é muito mais do que isso. Ele não pode ser condicionado dessa forma, que eu acharia que reduziria ele. Porra, chora. Sim. Agora. Sim. Então, haveria pessoas que teriam especialidade para falar sobre temas que já floresceram, que já nasceram afora. Não, eu posso falar uma coisa engraçada? Quando saiu a seleção para Tiradentes, eu tinha falado com a Mina, isso é engraçado pra caramba. Eu tinha falado com a Mina sobre o Sub-Bahia, que eu também achava que era Sub-Bahia até hoje de manhã. Que eu falei, pô, pede pra Tiradentes pra ser uma mulher pra mediar o debate, porque ia ser massa. Porque eu fiquei horas falando pra Mina, enfim, sobre as escolhas dela. Eu não tinha visto o filme, mas sobre a escolha dela de fazer o filme. E eu falei, pô, ia ser massa se esse debate fosse mediado por uma mulher, porque ano passado em Tiradentes não tinha. Ela falou, pô, legal. Ela falou que ia falar com o Léo, e quando eles contataram Tiradentes, falaram que a mulher já estava convidada. E aí, eu comentei isso com a Marcela. A Marcela não tá morando no Brasil, produtora do filme. Eu lembro que a Marcela falou assim... Não, a Marcela não é produtora do filme. Ah, tá, desculpa, é sua sócia. Eu tenho uma empresa com a Marcela e ela tá trabalhando agora. O filme foi produzido por 2 meses pelo Fernanda Brescia e desculpa. por 5 anos e 8 meses por mim. Então eu falei errado. Eu achava que a Marcela era a produtora do filme. Então não faz sentido que eu Gisele, o tempo inteiro, depois o tempo reduzido. Rita, Marina. Rita entrou, né, na montagem com 15 horas selecionadas de mais de 100. Marina fez algumas já de edição adicional, mas no set, esses gatos aqui, ó. Entendi. Não, é que eu tinha achado, até a Marcela falou que queria conversar comigo depois, então eu tinha achado que ela estava se colocando como produtora do filme. Não, sim, e tá fazendo várias coisas, mas é complicado essa coisa de produtora, porque dá a impressão de que ela tava no set. Não, sim, ela tá agora fazendo várias coisas, enfim, a gente abriu uma empresa, ela tá de fato produzindo este filme depois de pronto, mas ela não produziu, ela não escreveu o projeto, não tava lá no set. Entendi. E sobre a questão do Favela Movie que o Felipe falou, é curioso, porque das várias reações que teve várias reações à minha pergunta, né? Mesmo eu falando que eu gostava muito do filme, que eu tinha sido muito tocada por ele, para várias pessoas o que eu disse foi pessoas brancas podem fazer filmes sobre pessoas negras, que é coisa que eu nunca disse, entendeu? Mas enfim, cada um também tem a capacidade cognitiva que tem, então, enfim.
Eu nunca disse isso, teve gente que entendeu, teve gente que não entendeu. Mas a questão é que num jantar, alguém me falou assim... E aí é isso, mais uma coisa que eu acho que não tá no filme da Ju, mas me preocupa essa questão da denúncia. Que essa pessoa falou assim, não, mas o filme mostra muitas coisas pra gente, que a gente não tá acostumado a ver. Aí eu olhei e falei, amigo, pra gente quem que era válida? Tipo, tem várias pessoas da minha família, da família da minha mãe, que vivem de forma muito parecida com aquelas mulheres. E eu fico pensando, qual que é o pra gente do cinema brasileiro contemporâneo? Sabe? Se o problema não tá no pra gente, não tá no público, no sentido de que eles ficam... não, como se aquelas... E eu não acho que o Baronesa faz isso de forma alguma, mas cair até numa armadilha de achar que aquelas mulheres lá estão pra iluminar eles sobre o que é pobreza, sobre o que é violência. Eu não acho que o filme faz isso. Mas eu acho que essa reflexão de como as pessoas agem como público mesmo, sabe? As pessoas negras pobres, elas não existem para iluminar a classe média, sabe? Elas são indivíduos com suas subjetividades e muitas vezes as questões de representação que a gente tanto bate são porque a gente quer ver essas subjetividades melhor representadas na tela, inclusive a subjetividade desse menino, entendeu? Então é esse cuidado, assim, do tipo... Sei lá, é que essa frase também me chocou muito. Eu falei, nossa, e é isso, sabe? Isso porque Tiradentes supostamente era pra ser a reflexão sobre o cinema brasileiro contemporâneo, e tem gente achando que, novamente, não é o caso dessa equipe, mas tem gente achando que o filme tá aí pra fazer denúncia de nós, como é que é ser pobre. Isso é tão raso, e a gente tá em 2017, sabe? E é isso, a gente vive num contexto de golpe. Eu acho que a gente vai ter que lutar dia após dia, e a gente já tá acostumado a lutar dia após dia, passo a passo, para que a subjetividade dessas pessoas não se perca. Só que agora essa luta vai ficar muito difícil, assim. Só que se vai ficar mais difícil, a gente também vai confrontar mais, por uma questão de sobrevivência. E eu acho que eu não tenho mais coisa para falar, mas estou um pouco cansada também, foi bem desgastante. Eu tenho uma pergunta que foi feita por alguém no debate, mas que não foi respondida por você, eu não lembro se foi uma de vocês duas, que é a questão do roteiro. Perguntaram por que as atrizes não assinaram o roteiro também. Enfim, queria perguntar isso. Bom, o filme funcionou mais ou menos assim. A gente conversava sobre as cenas, eu elencava alguns tópicos. Eu falava disso. Você que fazia esses tópicos? Sim. E os takes eram super longos, às vezes takes de 2, 3 horas. E às vezes as minhas propostas não colavam, e muitas coisas importantes narrativas eram ditas quase como uma passão. Então, se não tava, às vezes essas cenas me davam cenas brilhantes que eu não tinha pensado, por exemplo, a do Negão, 20% meu. Aquilo aconteceu, né, no desdobramento que era para ser outra coisa. E outras eram mais demarcadas, mas assim, não tem essa coisa absolutamente roteirizada. Agora, onde tem roteiro mesmo, isso é intervenção minha, como a do isqueiro, a cena das fitas de luto, sabe? A morte do Negão, a construção da casa, esse Baronesa não existe. Não. A carta, entende? Eu li uma crítica do filme de Um Lugar de quem observa. Caralho, dá vontade de dar uma câmera para quem escreveu isso, pergunta se essa pessoa tira uma selfie. Se tu chega ali, tem 3 pessoas muito bem enquadradas e muito bem colocadas e falando, né, dessa maneira assim tão precisa uma narrativa. Acho que o filme tem que ser uma narrativa muito linear. Então assim, isso não acontece, essa magia, né? Chama cinema, chama trabalho, né? Chama pensar no que tá filmando. Né? Eu não filmava e jogava PlayStation depois. Então eu gostaria um pouco de ter feito isso lá, mas não deu tempo. Eu trabalho muito. Outra pergunta que eu queria fazer, que eu ouvi uma pessoa falando, e eu acho injusto, mas entendam bem, dizendo que a versão feminina da Vizinhança do Tigre. Eu acho que vocês vão ouvir isso, assim, eu ouvi isso de mais de uma pessoa. Porque o cânone é sempre masculino, né? E assim, é claro que tem muitas semelhanças com a Vizinhança do Tigre pela estrutura e a sua proximidade com o Afonso e tudo mais, mas eu, quando vi, na hora me remeteu ao filme, mas eu fiquei feliz porque a Vizinhança do Tigre é um filme que eu gostei, mas me incomodou muito a ausência de mulheres, assim, foi uma coisa que... Aí eu lembro que o Afonso foi até lá na UF e perguntaram isso pra ele, não lembro se fui eu, se foi outra pessoa, e ele respondeu que ele até chegou a filmar uma menina, mas não teve, tipo, material suficiente, coisa e tal.
E foi algo que me incomodou, assim, não porque eu acho que o filme é ruim por causa disso, é porque realmente é esse olhar masculino sobre homens, e isso me desinteressa profundamente. Então, quando eu vi seu filme e as questões que você traz, eu falei, caralho, só uma mulher podia ter... A questão do abuso, sabe? A questão da relação com, enfim, casamento, tipo, são situações ali que, não porque são assuntos de mulher, né? Mas é justamente porque são assuntos que não interessam aos homens, porque eles não sofrem com a urgência desses assuntos. Enfim, acho que foi mais um comentário. Eu acho que, bom, tem claro, Vizinhança do Tigre. É um filme que, ao contrário, me interessa muitíssimo. Eu achava o filme da década, mas aí o Afonso fez o Arábia, né? E fica difícil. É tudo muito bom. Mas eu acho muito bom também, tá? Não tô dizendo que não é. Sim, o Afonso é meu parceiro de trabalho, é um amigo, é uma figura que eu admiro, né? Eu acho o maior cineasta do Brasil hoje. Acho que o filme tem uma diferença muito de estrutura, né? O Afonso está filmando amigos, vizinhos. A gente saiu do nosso lugar e foi filmar quem a gente não conhece, né? Algo mais próximo de Pedro Costa, né? Não que eu estou falando que o filme se pareça com os filmes do Pedro Costa, quem dera, né? Claro que não, mas eu digo de dispositivo, né? De como foi feito mesmo. Se o Afonso não filmou mulheres, se isso não está no filme, acho que a gente tem que falar eu sei muito do processo de vizinhança, mas eu acho que cabe falar do filme. Bom, ele fez uma escolha. Não, também né? Acho, entendeu? Não acho o filme ruim por causa disso, não. Só, tipo, o seu filme me comove mais nesse sentido, sabe? Pelo meu interesse mesmo. Sim, mas... E outra coisa, eu acho Vizinhança muito mais próximo à ficção, de como foi filmado, né? Da maneira dos planos mesmo. O Baronesa lida muito mais com situações documentais, eu acho que é o mais forte do filme. O Vizinhança não está nesse registro. São dois registros bem diferentes, né? Eu queria encerrar, porque eu estou meio cansada. Eu queria terminar depois. Não, mas não sei se tem mais perguntas. Então, massa, né? Eu queria falar uma última coisa, assim, que foi muito difícil esses últimos dias, assim, porque foi foda. Mas eu tô muito feliz com esse debate, assim, porque eu acho que se deveria existir uma reflexão sobre o cinema brasileiro contemporâneo é essa, e não as coisas paia que a gente vê em visual, muitas vezes. Não, hoje foi legal, mas pelo amor de Deus. E que assim, não sei, retomar aquela fala que eu disse no começo, porque nem todo mundo tinha chegado. A minha posição aqui não é de forma alguma de representar as mulheres negras, porque também existe uma multiplicidade de pensamento entre as mulheres negras, obviamente, né? Pessoas negras não são feitas em série, elas não têm obrigação de pensar igual sobre todos os assuntos. Essa é a minha posição, as coisas que me incomodaram, não é que me incomodaram, que me fizeram questionar algumas escolhas do filme. Algumas escolhas eu entendo, outras eu não concordo, mas enfim, não acho que isso é o maior problema. Mas eu fico feliz de como esse debate se abriu para esses choques, e que esses choques vão permanecer e que a gente tem que aceitar esses choques. Porque não adianta nada ficar criticando curadoria machista, e quando surge um debate que também atravessa ou o feminismo, ou atravessa a questão das realizadoras brancas, da pane, e a gente tipo repetir comportamento que a gente criticava até ontem, sabe? E foi uma noção pra mim de que eu acho que o cinema brasileiro está muito atrasado em relação aos outros debates que são pautados na sociedade. Eu sinto realmente que Tiradentes está 5, 7 anos atrasado em relação aos debates que existem nas escolas secundaristas, por exemplo, sabe? Então é foda lidar com isso, mas eu acho que a gente avançou muito aqui hoje, a gente vai avançar muito quando esse debate for divulgado. Mas que assim, eu sempre vou fazer essa pergunta de que se o realizador pensa em como o filme dele ecoa estereótipos sobre as pessoas negras, por quem eu sou, por ser uma educadora que dá aula para adolescentes de periferia, e porque assim, gente, eu tô aqui em Tiradentes, vou ficar mais ou menos uma semana. Em 2 desses dias, quando eu tava tomando café, eu fui perguntada se eu trabalhava no estabelecimento. Entendeu? Mesmo quando eu tava com vestido, sei lá, R$200. Então, eu adoraria ser alienada sobre essas questões, entendeu? Eu adoraria vir passar só uma semana de férias, mas às vezes não dá,
Entendeu? Sempre te lembram. As pessoas sempre tiveram ser alienadas sobre como é representada a mulher negra. Nossa, que sonho. Ia ser ótimo, mas assim, não dá, entendeu? Então a gente vai continuar fazendo essas perguntas e assim como a Ana Júlia também colocou brilhantemente várias coisas hoje, sabe? Acho que o debate cresceu muito com a colocação dela, porque não era só um privilégio de gênero que a gente estava falando, era um privilégio de raça também. E essas perguntas têm que continuar a ser feitas, senão o cinema não cresce também e as pessoas não crescem, enfim, sei lá isso. Você fez uma pergunta que eu não respondi você repete, por favor, dos outros festivais? Você fez umas perguntas, eu esqueci de responder essa pergunta, mas eu esqueci como você perguntou. Existem outros espaços, além desse aqui, em que acontecem, que é mais aberto para essas discussões, exibições. Eu não fui ao Cachoeira Doc, mas eu acompanhei pela internet. Ano passado parece que foi foda. Inclusive no Cachoeira Doc teve um encontro só de curadoras mulheres, para pensar a curadoria da perspectiva das mulheres, as dificuldades e tal. Eu tenho visto que isso fica restrito muitas vezes num guetozinho, né? Sim. Quando você tem uma mesinha das mulheres, isso não é um debate amplo no cinema, como se isso não importasse. Isso é um problema, eu acho. No Rio tem a iniciativa da Samanta, que é o cineclube delas, que é um cineclube que acontecia no Tempo Glauber até cair a árvore, mas vai continuar acontecendo. Com a Camila Vieira também, eu e ela. E isso era outra coisa que eu ia falar sobre o cercadinho. E o Fórum Doc em BH, que eu acho um festival que está muito aberto, respeitoso. Fronteira, né? Eu não fui à Fronteira, não fui ao Cachoeira, eu só, enfim, nunca fui festival fora do estado, então isso é difícil, de fato, que eu sei é que eu acompanho pela internet, mas assim... E eu acho que esse debate tem que chegar antes disso nas escolas de cinema. Por isso que foi a decisão de buscar gravar isso. E lembra, porque começou com isso, eu adoraria mostrar essa conversa com os meus alunos. Sim. Porque eu acho que se esses debates estivessem pautados nas escolas de cinema, se a gente tivesse mais professoras de cinema, as coisas seriam, sobretudo em direção, as coisas seriam muito diferentes. E outra coisa que eu falar sobre o cercadinho que eu acho que é muito importante... Eu senti um pouco isso na mesa da Elvira. Teve a mesa sobre críticas mulheres, e aí houve muitas críticas à mesa, no sentido de que elas deviam ter falado isso, elas deviam ter falado aquilo. Eu falei, calma, galera, porque esperar que uma única mesa de mulheres esgote a questão é tudo que os caras querem. Porque você só abre esse ano, beleza, né? A gente deu um ano pra vocês, vida que segue. E a gente não pode cair nessa armadilha. Esse debate tem que continuar nos próximos anos, nos próximos festivais, assim como o debate sobre a crítica, assim como o debate sobre a curadoria, porque isso aqui... Assim, pra mim ainda não existe conciliação. Isso aqui continua sendo uma disputa de poder sobre a narrativa e de privilégio. Os caras terem aberto esse ano, assim, primeiro, não faz mais nada que obrigação, e segundo, não me convence. Então acho que a gente tem que pautar esses debates nos próximos anos também, assim, tanto das mulheres negras como das mulheres lésbicas e das mulheres trans e tal. Um comentário que eu queria fazer, assim, não sobre o filme, sobre Tiradentes mesmo. É porque muito se falou como Tiradentes está abrindo espaço para as mulheres esse ano. Inclusive, muitas pessoas estão achando que é o tema de Tiradentes, mas não é, cinema de reinvenção. Sim, sim. E eles próprios dizendo como Tiradentes inaugurou a estética do cinema de reinvenção, assim, esquecendo a história do cinema brasileiro, enfim. E acho que é importante a gente entender que não é a curadoria que foi atrás desses filmes, ou a curadoria que fez questão, é porque as mulheres estão arrasando, estão com demandas urgentes e os filmes estão, isso está nos filmes. Então eles não tinham como escapar, entendeu? Não foi uma escolha consciente, nossa, queremos mais mulheres, até porque o próprio Kleber fez questão de reafirmar isso na mesa da Mostra Aurora, dizendo que ele é contra cotas, que não houve cotas, que se tem mais mulheres esse ano é porque os filmes são bons. Então até 2016 os filmes eram ruins, né? Muito ruins. Aí uma coisa importante, que eu estava falando isso com a Isis, que estava preocupando a gente. O movimento negro dentro do cinema nunca usou a palavra cotas. A gente sempre falou equidade ou ação afirmativa. Quem está usando as palavras cotas são os brancos. E linguagem é poder. Então, o que acontece? Eu falo ação afirmativa, é uma ação, é uma proposição. Falar cota fica parecendo, essa galera encheu tanto saco que a galera querem cota. Não caiu nessa também, tá? Quem tá usando cota é Kleber Eduardo e Companhia Limitada. A gente fala ação afirmativa, a gente fala equidade, a gente fala equidade, inclusive, em comissão de seleção, em comissão de edital. Porque também tem isso, os filmes não vão ser feitos enquanto os editais só forem de pessoas brancas, ou se tiver um homem negro, porque nunca uma mulher negra, também nos editais. Então, só cuidado com essa palavra, assim, a gente usa ação afirmativa. Sim, não é pra você, cuidado no geral, a gente não usa cota, a gente fala em ação afirmativa e a gente fala simplesmente de representatividade, gente. É cinema brasileiro, entendeu? Tem vários filmes que são feitos na periferia que não chegam aqui. Então, eu acho, enfim, que esse debate tem que continuar.
Essa mesa da Elviras, por exemplo, não foi convite da mostra pra gente. Claro que não. A gente foi lá e nos 45 do segundo tempo, pode fazer. Simplesmente Entendeu? é o fato de que a gente tentou falar com a organização do festival para fazer esse debate no espaço e estamos aqui, na piscina do hotel, entendeu? Então... Nossa, eu não sabia disso, Amanda. Não foi convite pra gente. A gente ficou pedindo. Não tem como ter uma mesa das mulheres na crítica, vai lançar um coletivo, não tem como ter. E demorou bastante pra responder a gente, inclusive. Foi muito no 45 do segundo tempo. Mas teve, ok, foi maravilhoso. A gente ficou super feliz de eles terem aberto. Podia nem ter aberto, né? Mas assim, a gente que se jogou lá, entendeu? Não houve uma procura, não houve nada disso. Tá. Alguém daqui quer falar alguma coisa? Tomás? Já Foi é? ótimo. Obrigada, gente.